Muitas pessoas me perguntam por qual obra começar a ler Michel Foucault. Eu sempre recomendo o meu curso, fiz um curso de introdução que eu acho que ajuda a gente a não ficar perdido. Eu fiz review de um livro que eu acho bastante interessante, Introdutório a Foucault, que eu também acho bastante relevante, inclusive recomendo começar pelo livro de Introdução a Foucault. Eu fiz também um vídeo sobre uma série de artigos que eu acho bastante interessantes, que vale a pena a gente dar uma lida em alguns artigos antes de começar a ler Foucault. E nesse vídeo eu vou falar sobre a minha opinião sobre que obra que as pessoas deveriam começar a ler. Então, pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade. Não esquece de deixar aquele like maroto, o comentário do engajamento e, se não está inscrito no canal, se inscrever no canal, porque aqui vai ter bastante filosofia por bastante tempo. Então, vamos fazer uma reflexão sobre essas obras de Foucault, essas principais obras de Foucault, porque não dá de fato para eu recomendar realmente uma obra sem que eu saiba quem é a pessoa. Cada pessoa vai ter necessidades diferentes, interesses diferentes e de fato esse vídeo é mais uma experiência minha, Esse vídeo ele já projeta um pouco os meus interesses filosóficos, que são mais voltados para a filosofia política, para a ética, para entender o mundo hoje por uma visão política, tá? Mas isso não significa que seja realmente o interesse de vocês. Então, você pode ter um interesse mais filosófico sem estar tão ligado à política, embora a filosofia seja sempre muito política, tá? Você pode ser, por exemplo, alguém da medicina, alguém da psicologia e talvez algumas outras obras de Foucault sejam mais interessantes. Então eu vou comentar sobre isso. Então primeira coisa, vamos começar pelo começo. Na minha opinião, qual obra que eu acho que você deveria começar? Pela que eu comecei, por aquela que para mim é a obra mais importante de Foucault, que é Vigiar e Punir, tá? Por que eu considero Vigiar e Punir a obra pela qual as pessoas deveriam começar? Então essa aqui vai ser a sexta obra de Foucault, embora a primeira obra nem seja muito lida, é uma obra meio que renegada de Foucault. Normalmente a gente acaba falando da História da Loucura como a primeira obra de Foucault, mas Foucault realmente lançou uma obra antes, que inclusive a única obra de Foucault que eu nem li, tá? Então a História da Loucura foi a tese de doutorado de Foucault, que é quando Foucault começa a ir até algum reconhecimento, embora ele só fique famoso de fato com as palavras e as coisas. Então Foucault, depois de refletir muito, tá? Depois de falar muito do método arqueológico, tá? Tem aula aqui sobre o tema tudo, ele vai dizer que o que ele tenta fazer são genealogias, tá? E de certa forma considera-se que a História da Loucura em algum grau também já é uma genealogia, embora Foucault não estivesse consciente de que estava fazendo uma genealogia. Eu considero Vigiar e Punir a genealogia propriamente dita. Ele pega literalmente um tema, faz uma história dos discursos e das relações de poder que compõem esse tema. Eu considero, de mais ou menos, assim, na minha opinião, a perfeição do que seria uma genealogia, Se os pesquisadores, se os estudiosos eventualmente quiserem compor genealogia sobre inúmeros temas, sobre diversas coisas que são relevantes para o contemporâneo, e eu acho muito importante compor genealogias, eu considero que Vigiar e Punir é a obra base. É difícil a gente entender o que é uma genealogia sem ter lido uma genealogia. Então eu falei sobre genealogia, na minha tese eu disserto sobre o que é uma genealogia, eu tenho vídeo onde eu falo sobre o que é genealogia, acabei de falar, então fazer a história das relações, dos discursos, das relações de poder que compõem um tema, não tentar entender se algo é verdadeiro ou falso, mas tentar entender como algo vem a ser entendido como verdadeiro, vem a ser entendido como falso, como vem a ser entendido como óbvio. Então na nossa sociedade, por exemplo, se alguém comete um crime, a gente fala sobre mandar essa pessoa para a cadeia, como se sempre acontecesse assim, e na verdade a generalização da prisão é um fenômeno bastante moderno. Então Foucault está contando a história desse surgimento, está contando a história, está explicando o porquê surge, está explicando o porquê que a prisão se generaliza, e a gente só vai entender de fato esse pensamento genealógico lendo uma genealogia. Eu sempre que eu dou aula, por exemplo, de Platão, eu falo sobre a dialética de Platão, dialética socrática, porque Platão coloca na boca de Sócrates o que ele está dizendo, eu explico um pouco o que é dialética, mas eu falo, você não vai entender a dialética platônica se você não ler um diálogo platônico. Tá? Infelizmente, não importa o quão didático seja um professor, não importa o quão didático seja um livro que vai te explicar, sem você colocar a mão na massa, a coisa não vai funcionar. Então, se você quer realmente entender o que é uma genealogia,
você tem que ler o que é o Vigiar e Punir, e isso vai ampliar os horizontes. Inclusive, agora em janeiro eu pretendo começar um curso sobre Vigiar e Punir, porque eu quero reler a obra com mais cuidado e trazê-la para o YouTube. Vamos ver se dá certo, né? Vamos ver se isso vai gerar aí interesse, engajamento, né? Porque é uma obra bastante popular. Mas então eu acho que, né, todo mundo aí que quer começar a ler Foucault, quer ler a obra de Foucault, né? Porque a gente recomenda comentadores, às vezes as pessoas, não, mas eu tô pronto, sinto que eu tô pronto para ler Foucault. Então eu começaria por Vigiar e Punir. Agora, se você quiser uma sugestão alternativa, né? De repente você é da psicologia, de repente você é da medicina, História da Loucura é uma outra opção, tá? História da Loucura é uma obra maior, tá? É uma obra maior, ela é um pouco mais confusa também, tá? Ela não é tão didática quanto Vigiar e Punir. Foucault não estava consciente de que ele estava fazendo uma genealogia, ele chamava de arqueologia, inclusive. Então, é uma boa opção para começar. Não considero a melhor, tá? Mas como o interesse pela loucura pode de fato ser muito maior que o interesse pela prisão, que eu acho bastante justo, eu acho que dá sim, depois de ler um pouco, começar pela História da Loucura. Então fica aí essas duas como obras que eu acredito que vocês deveriam começar a ler. Se você começou pela História da Loucura, você já pode engatar O Nascimento da Clínica, né? Um tema aí bastante para um público-alvo semelhante, eu diria. Já é uma obra um pouco menor, é uma obra mais tranquila. Enfim, não teria problema nenhum engatar O Nascimento da Clínica para quem começou pela História da Loucura. Quem começou por Vigiar e Punir tem duas opções: ou ir para a História da Sexualidade, tá? Os 3 volumes, começar pelo primeiro, claro, ou ir para os cursos do Collège de France. Ir para os cursos do Collège de France, se você estiver interessado mais em política, você começa pelo Em Defesa da Sociedade. Seria algo bastante interessante. E a partir desse Em Defesa da Sociedade, você engata a Segurança, Território e População e O Nascimento da Biopolítica, tá? Eu não tenho nenhum deles físico aqui comigo, eu tinha xerox na minha época de mestrado, etc. Já li os 2, tem várias anotações, mas eu não tenho eles aqui comigo. Então, se você tiver uma visão, um desejo de ir para uma coisa mais política, Em Defesa da Sociedade, Segurança, Território e População, O Nascimento da Biopolítica, tá? É uma sugestão que eu dou de cursos do Collège de France. Ou ir para os 3 volumes de História da Sexualidade. Se você for para os 3 volumes de História da Sexualidade, eu recomendo você ir para outros cursos, porque no segundo e no terceiro volume de História da Sexualidade, Foucault vai para os gregos e romanos da antiguidade, do século 4 a.C., no caso dos gregos, do século 1 e 2 depois de Cristo, no caso dos romanos. E ele mantém o estudo da antiguidade em vários cursos, como a hermenêutica do sujeito, ele fala bastante de Sócrates, do cuidado de si, o governo de si e dos outros. E o meu favorito desses livros sobre a antiguidade, que é A Coragem da Verdade, tá? Esses 3 cursos são bastante indicados para quem tem aí interesse na antiguidade e também interesse em Foucault, né? Ver as duas coisas se encontrando. Lembrando que Foucault é um nietzschiano e que Nietzsche estudou muito os gregos antigos, então Foucault, de certa forma, mais para o final da vida vai fazer isso também. Se você seguiu o rumo da psiquiatria, da psicologia, foi para a História da Loucura, foi para o Nascimento da Clínica, né? Daria então para pegar os conselhos aí de História da Sexualidade, etc. Mas também alguns cursos do Collège de France, como o Poder Psiquiátrico ou Os Anormais, o Foucault traz bastante coisa interessante para quem está mais interessado nessa linha, que eu vou confessar, é um certo buraco na minha formação. Eu não estou tão ciente, embora tenha lido aí, ler não é o suficiente para se adentrar de maneira profunda no pensamento de Foucault. Então realmente tenho menos a acrescentar sobre isso. Poderia até trocar algumas ideias sobre alguns temas, mas eu fui mais para uma linha política e também para a questão dos gregos antigos, que me interessa muito. E daí, é claro, né, eu comentei de várias obras então, né, tem as obras do Foucault e tem os cursos do Collège de France. Às vezes os cursos são até mais legais que as obras, tá, gente? Não menosprezem os cursos. Então ficaram faltando 2 obras, né, que é As Palavras e as Coisas e a Arqueologia do Saber. A Arqueologia do Saber
tem história, então, a história da loucura, o nascimento da clínica, as palavras e as coisas. E Foucault escreve um livro, né, Arqueologia do Saber, para tentar entender e explicar. Ele diz que ele escreve o livro para aprender, inclusive, o que estava acontecendo, o que ele estava fazendo. E daí ele vai falar muito sobre episteme, sobre arqueologia, ele vai falar muito sobre a metodologia, ele vai filosofar bastante de maneira até um pouco confusa. E não sou nem eu que estou chamando de confuso, tá, gente? O próprio Paul Veyne, que eu vou fazer review de livro aqui, o próprio Paul Veyne, que era amigo pessoal de Foucault, um grande intelectual, grande historiador francês, ele também no livro Foucault, Seu Pensamento, Sua Pessoa, ele comenta que realmente existe certa confusão, assim. Foucault, ele tenta explicar uma série de coisas complexas e nem sempre faz isso da maneira mais didática possível. Então esse livro é um livro muito importante, muito filosófico, muito interessante, mas bastante confuso, tá? Eu já li ele 2 vezes e eu ainda me perco bastante. Já As Palavras e as Coisas eu considero a obra mais complexa de Foucault, por isso que eu deixei por último, porque eu acho que realmente, por mais que tenha sido a obra que deixou Foucault famoso, eu realmente acho que você deveria ler As Palavras e as Coisas quando você já for um leitor avançado de Foucault, que é uma obra bastante complexa. Ele tenta entender 3 epistemes que circundam os nossos tempos, né? Que a episteme clássica, depois vai evoluindo a coisa até chegar na episteme atual. O próprio conceito de episteme é algo bastante complexo que o Foucault eventualmente vai abandonar e, segundo a Judith Revel, ele vai substituir por dispositivo, embora isso não seja consenso. Então tem aí uma série de questões bastante complicadas nessa obra que eu não recomendo ela para quem está começando, tá? Então fazer um apanhado geral, talvez um apanhado até meio confuso, porque tanta obra aí para falar. Deixei alguns cursos, Collège de France de lado, deixei a primeira obra de Foucault, né? Mas aí espero que isso possa ter ajudado para algumas pessoas que estejam de fato, de alguma forma, perdida sobre o que ler em Foucault. Isso vai ser diferente para cada pessoa, tá? Mas eu começaria com Vigiar e Punir, iria para os 3 volumes de História da Sexualidade, ou no caso os 4 agora, porque saiu a tradução do 4º volume. Eu inclusive encomendei e estou esperando ansioso pelo 4º volume, não li ainda, né? Então não posso fazer review dele, mas daí trocaria, né? Se você tiver interesse de ler a História da Sexualidade, dá pra pegar os 4 já. Então, embora eu não possa dizer o quão boa é a leitura, que eu tenho certeza que é, mas enfim, do volume 4. E daí a questão dos cursos do Collège de France, começar por Em Defesa da Sociedade, engatar Segurança, Território e População, O Nascimento da Biopolítica, ou começar por Hermenêutica do Sujeito, engatar O Governo de Si dos Outros e A Coragem da Verdade. São dicas bastante interessantes. Então eu espero que tenham gostado, não se esqueçam do like, não se esqueçam de se inscrever, e é isso aí.